Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Você que crê na Palavra de Deus, você é ou se torna um filho ou uma filha de Abraão. Por quê? Porque a fé, a crença em Deus envolve uma intimidade com Ele, comunhão com Ele, relacionamento com Ele. A fé não tem nada a ver com religião. Religião você pratica aos domingos e de acordo com a sua religião você pratica aos sábados ou sexta-feira, enfim. Mas a fé se pratica 24 horas por dia. Então, a diferença entre a fé inteligente, racional e a fé emotiva é essa. Começa por aí. Quando a pessoa tem uma religião, ela diz, eu tenho fé. De fato, ela tem fé. Mas essa fé não é uma fé praticada diariamente, 24 horas por dia, que é a fé inteligente. A fé inteligente envolve comunhão com Deus 24 horas por dia. Imagine a gente ficar 1 minuto, 1 segundo longe do Deus Altíssimo. Não tem como a gente sobreviver. Então, essa fé abraâmica, foi essa fé que Deus passou para Abraão. Ele não era um homem religioso. Abraão, pelo contrário, estava vivendo no meio de um povo pagão, um povo que não tinha nada a ver com Deus. Então, Abraão foi chamado e a ele foi revelada essa fé. Quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus lhe deu uma palavra de fé, um pensamento de fé, uma ideia de fé. Ele não viu Deus, ele ouviu sim a voz de Deus. E Deus falou no seu intelecto, Deus falou na sua cabeça, não falou no coração de Abraão, falou na cabeça. Então, Abraão entendeu que essa palavra iria mudar a vida dele. Então ele obedeceu. Isso é fé. Fé é você crer que Deus fará aquilo que ele prometeu. Isso que se chama fé. Então, uma pessoa que é de fé racional, inteligente, uma fé sobrenatural, ela pensa, ela pesa, ela avalia, ela raciocina, e então ela toma atitude. Quer dizer, tudo se processa, a fé se processa na cabeça, não no coração. Então, Abraão recebeu essa fé e ele logo colocou em prática, e dele surgiram muitas nações. Nações que são como as estrelas nos céus, incontáveis.
Agora, quando o povo de Israel confrontou Jesus, aliás, os judeus, alguns judeus confrontaram Jesus, falaram para ele: nós somos filhos de Abraão. Então, o judeu tradicional, religioso, ele se julga filho de Abraão. Fisicamente, biologicamente, sim, eles têm razão, eles tinham razão. Mas Jesus disse para eles: olha, se vocês são filhos de Abraão, vocês devem fazer o que Abraão fez, andar de acordo com Abraão. Então, nós temos visto esses dias que Abraão era um homem de caráter, era um homem da verdade, era um homem de justiça. Então, a fé envolve o caráter da pessoa. A fé não é só para trazer os milagres até nós. A fé não envolve apenas as coisas boas da vida. Não, a fé envolve desertos, perseguições, tribulações. A fé envolve difamações, injustiças. Tudo que Jesus sofreu envolveu a fé. Tudo que Abraão sofreu envolveu a fé. Então, Abraão é, digamos assim, um referencial de fé. Quando a pessoa estuda a vida de Abraão e apoia a sua fé no que Abraão passou, no que Abraão viveu, no que Abraão obedeceu, então essa pessoa, no mínimo, será um herdeiro de Abraão. E será a própria bênção, porque é o que Deus quer fazer. Deus quer fazer de você, amiga e amigo, a própria bênção. Ele não quer abençoar você apenas numa áreazinha da sua vida sentimental. Não. Ele não quer abençoar você só na área econômica. Não. Ele quer que você seja a própria bênção. Agora, você não pode esperar, a exemplo de Abraão, que as bênçãos de Deus, que a fé, só trazem as bênçãos. Não. A fé trazem também problemas. Porque a partir do momento que você começa a viver pela fé, você vai encontrar um monte de gente contrariando você e perseguindo você e difamando você e caluniando você e fazendo, quer dizer, muitas críticas a você, porque você abraçou a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que Abraão abraçou, a fé que o Senhor Jesus passou e passa para cada um de nós. Então, eu queria que você prestasse atenção que a fé envolve perseguições, envolve lutas, tribulações, difamações, injustiças. A fé envolve tribulações todos os dias. Mas o bacana da fé, o outro lado da fé inteligente, é que a fé, dá a vitória no final. Pode haver a luta que vier, venha a luta que vier. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, nós vamos vencer o mundo. Quem vive pela fé, vence o mundo. Agora, tem que viver a fé 24 horas por dia. Não pode você viver a fé quartas-feiras e domingos pela manhã. Não pode você viver a fé só quando você vai na igreja falar com Deus, orar. Não, você tem que viver a fé 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque o diabo, minha amiga e meu amigo, vive a dúvida 24 horas por dia. Então, o diabo joga a dúvida. Com a dúvida vem a depressão, vem o medo, a angústia, vem aquela vida infeliz, aquela vida que não tem uma determinação, não há definição, porque a pessoa está sempre, como um barquinho, de um lado para o balança, 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 balança. A dúvida faz a pessoa ficar insegura, viver uma insegurança, fazer maus negócios, maus casamentos, enfim. A dúvida só traz destruição. E o diabo trabalha 24 horas soprando dúvida. E se você, por um momento,
deixar de agir a sua fé, então vai entrar dúvida. É assim que funciona. Então, o segredo da vida com Deus é você viver pela fé 24 horas por dia, sempre pensando nas coisas de Deus, sempre acreditando naquilo que Ele prometeu, para que você não venha ser influenciado pela dúvida e venha cair em tentação. Olha, nós vamos ver agora o testemunho de uma senhora que é professora, mas esse testemunho mostra como funciona esse mundo. Porque nós pregamos a fé, nós ensinamos a fé, mas essa professora, ela achava, por conta das difamações da mídia, que o trabalho da Igreja Universal era um trabalho de caça-níquel. E ela, então, é bom que a gente coloque logo de uma vez o testemunho dela, porque melhor do que eu falar é ela mesma falar da experiência que ela teve. Por favor, Felipe, coloca aí. Meu nome é Maria de Lourdes Caires de Barros, tenho 66 anos, sou professora e eu ouvi muito falar mal da Igreja Universal. Eu era uma assinante de uma revista de grande porte, colocava muito sobre sacola de dinheiro, sobre o Maracanã, às vezes ouvindo na TV, passava lá num canal e estava falando mal da Igreja Universal, estava falando mal do Bispo Macedo, estava falando mal dos pastores. Eu achava assim, as pessoas vão perder tudo. As pessoas, Fogueira Santa, chegou a Fogueira Santa, vai perder tudo. Ai, como são uns bobos. Nossa, eu nunca vou nessa igreja, que é isso? Olha lá. Olha quanta gente. Eu achava que a maneira com que ele conduzia o programa, a maneira com que ele falava, ele estava querendo fazer uma lavagem na cabeça das pessoas. Eu cheguei a chamar ele até de ignorante, que me perdoe ele hoje. Mas eu cheguei a chamar ele de ignorante. Ai, que ignorante. Lavando a mente das pessoas. Ele quer ficar rico se fazer as coisas dos outros. Então, as explicações que vinham ali, tudo, eu dizia, olha, é tudo comprovado, tem documentação, tem tudo, é tudo comprovado. Como que esse povo ainda deixa se iludir por isso? Olha aqui, lê aqui na revista que saiu, olha o que a televisão está falando, olha o que a televisão está mostrando. Tive depressão crônica, de não querer tomar banho, não querer comer, não querer sair de dentro do quarto, porque se eu saísse de dentro do quarto, eu via que tinha gente à minha volta, tinha gente que queria me matar, tinha gente me esperando, e quando na verdade todo mundo dizia, não tem ninguém. De eu ter que tomar vários remédios com psiquiatra, com neuro, me tratar. Eu fiquei completamente alucinada, fiquei louca. E o sífilis, então, foi o fim. Para mim, foi o fim. Eu tentei até várias vezes o suicídio. Eu tentei cortar os pulsos. Eu tomei um vidro de Opitaliton, todo, porque eu achava que para mim não tinha mais solução. Eu tinha 3 filhas, eu não tinha o carinho para dar para elas, eu não tinha respeito para dar para elas. Quando eu estava perto delas, eu só queria bater, eu só queria jogar prato, se elas falassem alguma coisa, jogar faca, jogar tesoura nelas. Eu quebrei até o quadro do pai, que ela dizia, o meu pai está fazendo muita falta, o meu pai morreu, eu queria o meu pai aqui. E aquilo me irritou muito, e eu peguei o quadro da foto do pai na parede, cheguei no rosto dela e quebrei o quadro no rosto dela. Cortou tudo o rosto. Meu marido morreu e as armas ficaram. E eu não sabia o que fazer, eu não tinha cabeça para saber o que fazer. Um dia elas estavam deitadas assim, as 3, eu cheguei perto da mais nova, fui para querer disparar na cabeça dela. Eu queria matar ela, porque eu achava que ela, como mais nova, ela estava atrapalhando a minha vida. E eu queria matá-la. Veio dentro, por quê? Ela não tem culpa da sua vida. Ela não pediu para estar aqui. Por que fazer isso com ela? Aí eu levantei dali, saí, fui para o banheiro, coloquei o revólver no chão e comecei a chorar. A minha vizinha me chamou para ir na igreja.
mas eu já estava cansada, eu já tinha ido em várias. E eu dizia para ela, não vou. Maria, eu não vou. O que eu vou fazer lá? Eu já fui em tantas, eu não vi resultado nenhum, o que eu vou fazer lá? Ainda mais, eu falava para ela, ainda mais ser na Universal, que eu já vi tanta coisa na televisão, eu já vi tanta coisa em revista. Mas um dia ela relutou muito. Aí eu falei, tá bom, para satisfazer a tua vontade, eu vou. Falei para ela, eu vou. É assim, o pastor parecia que sabia toda a minha vida. Toda a minha vida. Ele falou toda a minha vida lá no altar. Você contou a minha vida para o pastor. Ela, não contei, Maria, eu não tenho nem amizade com o pastor, eu não contei. Eu falei, você contou. Ele contou tudo da minha vida. Ela falou assim para mim, é Deus, Maria, Deus está mostrando para você que aqui é o lugar que você tem que ficar. É aqui o lugar que você vai voltar a ser mãe. É aqui o lugar que você vai ter uma vida. E aquilo começou a entrar dentro de mim, de ver o amor que ela estava para comigo. Enquanto eu estou desprezando ela está me dando amor, ela está me dando carinho. E um dia ela falou, vamos comigo hoje? Naquele dia eu não tive força para dizer não. Eu falei, eu vou, dona Isabel. A partir daquele dia eu já comecei a ver a igreja. Eu já saí de lá calma. Eu já saí de lá com outros olhos. Eu já saí de lá, sabe, vendo as minhas filhas diferente. O pastor falava muito sobre o Espírito Santo. E eu queria saber o que era isso. Eu não sabia. Eu fui fazendo, eu fui seguindo, as orientações que o pastor dava, a que a obreira me orientava, e eu fui seguindo. Um dia, foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Eu me lembro dia, hora e local. Eu estava lá no meio da igreja, naquele cantinho da igreja, e começou a busca do Espírito Santo. Buscando, falando com Deus à minha maneira. De repente, quando eu vi, eu já estava falando em línguas e eu suando. Jesus tirou tudo que era de ruim, tudo. Trouxe a paz, trouxe o amor, trouxe o carinho, sabe? Jesus trouxe tudo. Foi a melhor coisa da minha vida. Eu falei para a obreira, eu já sei o que é o Espírito Santo. Aí ela falou, amém, graças a Deus. Aí eu queria falar para todo mundo. Olha, eu já sei o que era o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. Cheguei na minha casa, eu queria falar para todo mundo. Nossa, é lindo. Aí eu já queria levar todo mundo comigo. Minha vida hoje é ótima. Em primeiro lugar, porque eu tenho o Espírito Santo hoje. Hoje eu sou bem casada. Hoje voltei a estudar, porque eu não tinha nem a 4ª série. Eu voltei a estudar, eu me formei. Eu sou professora. Eu tenho uma firma de representações comerciais, eu e meu esposo. A Igreja Universal, ela é a porta que Jesus colocou para todos. Ela está aberta, ela está lá. Não importa qual o problema, não importa qual a situação. Se o Bispo Macedo fosse o ladrão, que nem eu mesma falei, e hoje peço perdão, eu não estaria na igreja há 35 anos. Se realmente ele fosse ladrão, se os pastores roubassem, eu não estaria lá. Se fosse tudo que a mídia fala, eu não estaria lá até hoje. E eu estou. Eu deixo esse convite a vocês. 35 anos que a Dona Maria de Lourdes frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus. 35 anos. O que significa isso? O que soa para você isso? Uma senhora inteligente, professora, formada, 35 anos que ela está conosco. Mas antes, não era assim. Antes, ela me odiava o trabalho da Igreja Universal. Então, isso vem confirmar aquilo que nós havíamos falado de antemão. A fé inteligente vai confrontar com pessoas que não entendem nada de Deus, embora sejam religiosas, embora dizem crer em Deus, como judeus.
que disseram para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Mas Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, faríeis o que Abraão fez. Obedeceriam aquilo que Abraão manda que seja feito. Então, minha amiga, meu amigo, então, se a fé inteligente tem esse lado de mudar a vida das pessoas, mudar, transformar, fazer a pessoa nova criatura, porque é isso que Deus propõe. Deus não propõe você ser uma pessoa religiosa. Deus não propõe para você ser uma pessoa caridosa, simplesmente, uma pessoa carola, frequentadora de igreja. Não. Deus quer que você seja a própria bênção, mas para você ser a própria bênção, você tem que ser a própria fonte da fé, que vem com a presença do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Agora, é claro, não é porque eu recebi o Espírito Santo, que eu tenho o Espírito Santo, há 55 anos que eu tenho o Espírito Santo, e por conta disso nós falamos de Jesus esse tempo todo. Não é porque eu recebi alegria, uma vida nova, fui transformado, aconteceu milagres, coisas maravilhosas na minha vida, eu conquistei, que sempre foi assim, não. Na fé, minha amiga e meu amigo, você tem que estar preparado. A fé inteligente prepara a gente para andar no deserto, para enfrentar os escorpiões, para enfrentar cobras e lagartos, e leões, e tigres, e o inferno, e Satanás. Então, a fé que Deus nos dá não é só para tomar posse das bênçãos, mas é para enfrentar o inferno e vencê-lo. Enfrentar as dúvidas e vencê-lo. Enfrentar as difamações, as calúnias, a mídia inteira vem falando contra a minha pessoa há quantos anos? 30 anos? Eu acho que no mínimo 30 anos. Que vem batendo. Por muito menos, empresas enormes, megas empresas, quebraram por conta de apenas de uma má informação, um fake news. Mas eu continuo aqui. Não é bacana isso? Fala a verdade. Você vê que assim, eu estou há 55 anos levando a mesma palavra, ensinando a mesma coisa. Então, a professora disse que eu fazia a cabeça das pessoas. Eu não faço cabeça de ninguém, eu prego a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus, eu faço o que ela faz. Ela, como professora, ensina os alunos aquilo que tem que ensinar, e eu ensino às pessoas aquilo que Deus me deu. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo a cabeça das pessoas? Não, de maneira nenhuma. Mas eu não vou me defender, nem preciso. Quem é justo não precisa se defender, o justo não se justifica. Mas o fato é que a fé que você tem, minha amiga, é para você tomar posse da nova Canaã. Mas você tem que esperar os problemas, as dificuldades, as lutas, as difamações, as malícias, as más línguas, as invejas. Mas você vai vencer, porque a fé inteligente vence. A fé emotiva não, a fé religiosa não vence, mas a fé inteligente chega aonde Deus falou que vai chegar, graças a Deus. Essa é a fé da fogueira santa de Israel, graças a Deus. Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso muitas vezes eu disfarcei. Por fora um livro,
marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Quando Abraão venceu os inimigos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu a seu encontro, o abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão, reconhecendo que Melquisedeque era a autoridade de Deus na terra, devolveu o dízimo de tudo o que possuía, e juntos participaram do pão e vinho, representando a Santa Ceia. A exemplo de Melquisedeque e Abraão, neste domingo, dia 7 de julho, na festa das primícias, vamos oferecer com disposição e alegria os nossos dízimos e ofertas. E para celebrar essa grande festa, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Assim como Melquisedeque abençoou a vida de Abraão, pastores e bispos, sacerdotes de Deus, irão determinar as ricas bênçãos na sua vida. Neste domingo, a festa das primícias e a Santa Ceia do Senhor, às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Milena Santos Carolino Correia, eu tenho 37 anos. A minha infância, apesar de ter crescido numa família grande, eu me sentia muito só. Eu me sentia muito vazia. Eu tinha um irmão mais novo e ele era meu amigo, meu companheiro. Meu irmão veio a falecer. E a partir do falecimento desse meu irmão, eu fiquei muito mal. E essa tristeza eu fui carregando comigo durante a minha vida. Comecei a namorar com 16 anos, acabei engravidando dele, muito nova, sem experiência. Aos meus olhos era um príncipe, era a pessoa que ia me fazer feliz pro resto da vida, que ele me amava de verdade. Daí, ao decorrer do tempo, eu descobri que ele estava me traindo. Desde a minha gestação do meu bebê, ele estava me traindo. E era uma pessoa próxima a mim. Então, a decepção foi muito grande. E não só foi da parte dele, foi da parte da outra pessoa, que passava-se por minha amiga. Eu vim embora para São Paulo. Arrumei todas as minhas roupas e vim embora com meu filho. E aqui eu comecei a vida, né? Fui morar de favor na casa dos meus irmãos. Eu me sentia uma mãe frustrada. Eu me sentia uma mãe impotente, eu me sentia uma mãe incapaz, porque eu via meus filhos precisando da minha ajuda, precisando do meu amparo, e eu não tinha esse amparo, não tinha essa força. Por mais que eu tentasse, cheguei numa situação que eu não dormia. Eu passava o dia todo dormindo e as noites em claro. E durante essas noites eu fumava, eu bebia, para tentar
ocupar, preencher aquele espaço que existia em mim, mas nada preenchia. Então, nessa situação que eu não via saída, eu comecei a tentar preencher, buscando ajuda em casas de encosto, em casas de espiritismo. Eu não queria mais viver. Praticamente eu desisti de viver. Eu deixei um filho com uma irmã minha, o outro filho com meu irmão, e eu estava decidida a tirar minha própria vida. E aí, ao lado da minha casa, tinha um penhasco de mais ou menos 10 metros de altura. E eu fui nesse penhasco. Eu ia me jogar. Né? Aquela voz na minha mente, vai, se joga. Você vai resolver tudo, vai acabar esse sofrimento. Ninguém gosta de você. Tudo que você está passando vai acabar. Eu pisei no penhasco, eu tentei abrir os braços para me debruçar. Só que algo, como se uma força me segurasse. E eu não consegui. E ali no momento eu parei. E aí eu comecei a chorar. Eu me ajoelhei, chorei muito. E olhei para o céu naquele momento. E eu olhei para o céu e lembrei de Deus. Nesse momento, eu entrei. Eu saí da área do quintal e entrei para casa. Eu queria algo para preencher aquela dor, eu precisava de algo, uma voz, uma palavra. E eu liguei a TV. E no momento, o único canal que pegava era o canal que transmitia o programa Fala Que Eu Te Escuto. Eu lembro que ele parou e falou, ei, você que está aí, do outro lado, é você mesmo. E aquilo chamou minha atenção, como se ele estivesse falando comigo. E ele falou, você tem vivido até hoje do seu jeito, da sua maneira, e nada na sua vida tem jeito. Mas olha, Deus ele está aí agora com você. E aí em seguida ele passou um testemunho de uma mulher. E esse testemunho é como se estivesse relatando a minha vida, tudo que eu estava vivendo. E ali eu parei, eu falei, não tem jeito. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, se o que ele está falando é verdade, se a tua palavra é verdadeira, como esse homem está falando, se tem jeito para a minha vida, me mostra. E eu vou nessa igreja. E o que tiver que fazer, eu vou fazer. Porque eu não aguento mais. Eu só quero socorro. E assim eu cheguei lá. E quando eu pus os meus pés, eu senti uma paz. Eu vi como se... Falei, meu Deus, que lugar é esse? E no decorrer daquela reunião, eu vi Deus falando comigo. E eu vi que eu precisava mudar. Que eu tinha que sair daquele mundo no qual eu estava vivendo para viver o mundo de Deus, para fazer a vontade de Deus. E aí Deus começou a me mostrar. Eu comecei a ver que eu precisava mudar o meu jeito de ser. Ele me pediu para deixar os vícios. Ele me pediu para deixar a bebida, que eu bebia muito. Eu tirava da boca dos meus filhos para sustentar o meu vício. Deus me pediu para deixar as amizades ruins, as pessoas que me afastavam dele. Então, neste momento, eu tomei a decisão. Eu precisava mudar. Eu deixei as amizades, as pessoas que me afastavam de Deus, os vícios. Eu deixei a pornografia. Eu vivia muito com horóscopo. Eu lia muito cartilhas, revista de horóscopo, previsões, coisas que não levavam a nada. E eu fui deixando. Eu fui fazendo a minha parte. O pastor, numa pregação, ele falou que nossa vida depende das nossas escolhas. Porém, para nos mantermos na presença de Deus, a gente precisa ter o Espírito de Deus em nós. Porque só com Ele a gente vai permanecer até o fim. E Ele foi preenchendo o meu. Todo aquele vazio foi saindo. Tudo que eu sentia, aquela tristeza, aquela angústia, numa bela manhã de domingo, mudou tudo dentro de mim. Eu tive um encontro com Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Naquele dia, foi a coisa mais maravilhosa. Eu nunca esqueço. Até hoje eu não esqueço. Foi numa reunião das 10 horas da manhã. E o pastor chamou todos lá na frente. Que aquele que tivesse sede, que quisesse o Espírito Santo com toda a sua força, que fosse lá na frente. E eu fui no altar. E naquele momento ali eu me derramei. Eu me entreguei. Eu senti uma paz. Eu senti um gozo que preencheu todo o meu ser.
aquele vazio acabou. Eu senti dentro de mim uma paz que não tem comparação. A partir desse dia, eu comecei a ter uma força que antes eu não tinha. Hoje, como mãe, eu me tornei uma pessoa tolerável. Tenho filhos adolescentes. Deus me deu sabedoria para lidar com meus filhos, para ouvi-los. Hoje eu tenho algo que ninguém pode tirar de mim. É o meu maior tesouro. É precioso. Eu posso não ter nada, mas eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu posso ficar sem água, sem alimento, mas sem Ele eu não vivo. Posso não ter o ar para respirar, mas sem Ele eu não vivo. Hoje, eu sou totalmente grata, primeiramente a Deus, que é autor e consumador da minha vida em tudo que eu faço. Nada é para minha glória, é para a glória dele. Só que eu sou grata, primeiramente, por essa programação. Ali, naquele momento de solidão, de desespero, Deus me alcançou e Ele transformou a minha vida. E é por isso que eu estou aqui. Magnífico, não é? Você vê como Deus trabalha, né? Como Ele fala. Uma palavra é suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa, inclusive a sua, você que está nos assistindo nesse momento. Ele quer mudar a sua vida. Você sabe que Deus escolheu Abraão para que fizesse dele a própria bênção. E Deus escolheu você para fazer de você a própria bênção. O que Deus fez com Abraão, Ele quer fazer com você. Como que o senhor sabe disso? É claro, Ele fez comigo. Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também, porque ele não muda a sua maneira de ser, a maneira de agir. Mas é óbvio, Ele só faz essa transformação, essa mudança completa na vida das pessoas que creem na sua palavra, que acreditam na sua palavra, que obedecem à sua palavra. Então, para Deus fazer morada dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, você tem que abandonar a vida errada, a vida irregular, os pecados, as amantes, os amantes, as mentiras, o roubo, a sujeira, a corrupção, tudo que não presta, tudo que é injusto, injustiça, você tem que abandonar. Nem todo mundo quer abandonar, nem todo mundo quer isso, mas é o sacrifício. Você quer o santo dos santos dentro de você, você tem que abandonar toda a patifaria, toda a imundícia, toda a sujeira que você tem vivido. Do contrário, nada feito. Então, quando a pessoa aceita essa proposta de Deus, aí já era. Se ela merece, se ela não merece, não importa. Ela recebe porque ela esboça a fé, ela manifesta a confiança, ela sai daquela terra de Harã, a terra do pecado, para a terra da Nova Canaã. Vamos assistir mais testemunhos, vamos ver como é que Deus trabalha, o modo dele trabalhar. Vamos, por favor, rodar aí mais um testemunho, por favor. Meu nome é Peterson Camargo, eu tenho 36 anos, eu sou empresário. Eu era uma pessoa diferente. Eu não achava um motivo de felicidade, eu não conseguia ser feliz. Eu não tinha prazer na minha vida, eu não tinha prazer nos meus familiares. E com o passar do tempo, a minha família comprou uma propriedade rural e nós fomos para o sítio, fomos morar nessa propriedade. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tomava conta desse sítio, a gente fazia de tudo lá. Então eu não tinha respeito pelos meus familiares. Tudo para mim era na base do grito. Eu sempre falava palavrão, eu brigava com todos os vizinhos. E o meu pai ele acabou indo embora dessa propriedade, desse sítio, ele abandonou a nossa família e deixou a nossa família toda endividada. Foi aí que, nesse momento, eu tive que assumir praticamente o sustento da casa, enfim. Eu vi a minha mãe, ela sofrer muito, ela ficou depressiva, ela já tinha um problema de saúde na época. Ela não parou de cozinhar, ela parou de tomar banho, enfim. Eu não conseguia ajudar ela. Eu ficava mal por eu não ajudar ela, então eu acabava descontando a minha raiva nas outras pessoas, que não tinha nada a ver com os meus problemas.
Os meus problemas particulares eram meus. E também, assim, observando o que meu pai fez com a minha mãe, eu não vi um futuro para mim também de ter um relacionamento. Tanto é que eu acabei me fechando para o mundo, eu acabei me fechando para todo tipo de relacionamento. Eu já não me dava bem com as pessoas. Que dirá ter uma namorada, uma noiva, ou ser casado, ser pai de família, ser responsável por uma casa. Eu não tinha essa visão, eu não me enxergava nesse futuro. Eu acabei tentando ter alguns relacionamentos, mas por esse meu jeito diferente, eu não consegui. Eu não conseguia levar um relacionamento para frente. Eu não tinha a capacidade de organizar minha vida para poder ter um relacionamento, para poder cuidar de alguém, para poder fazer alguém feliz, se eu mesmo não era feliz. Eu também não acreditava na felicidade, pelo momento que eu estava vivendo, pela minha fase de vida, pelo meu jeito, pelas minhas atitudes, pelas coisas que eu fazia de forma errada, eu não acreditava que eu poderia ser feliz. A Igreja Universal ela foi apresentada por um familiar. Na época eram os meus avós. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei na igreja foi num domingo. E a gente começou aí, não era nenhuma igreja universal, era um núcleo da Igreja Universal. Eu era um homem meio bruto. E eu tinha um espírito de liderança. Eu era chefe, eu era patrão na época, eu mandava nas pessoas, enfim. Eu tinha funcionários. E chegar alguém e começar a falar comigo e dizer o que eu deveria fazer, isso foi difícil para mim no começo. E o pastor foi ensinando, ele dizia, ele explicava o que a gente deveria fazer para poder receber o Espírito Santo e ter uma vida transformada. Então, com o passar do tempo, eu fui desejando isso, porque ele falava com muita autoridade, ele dizia assim, se você tiver o Espírito Santo, a sua vida vai ser outra, você vai ter uma vida transformada, você vai ser um novo homem, você vai ter um novo caráter, o seu caráter ele vai ser o caráter de Deus. Eu orava em casa, eu lia muito a Bíblia, eu comecei a ler demais a Bíblia, eu acompanhava aquilo que o pastor falava na reunião, eu chegava em casa, eu folheava a Bíblia, eu queria ver mesmo, eu queria entender, e foi numa reunião de domingo que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui determinado, eu fiz um jejum e eu tive um encontro com Deus. Naquele dia, eu tive a certeza que a minha vida iria mudar. Eu falei assim, eu disse assim, eu jamais estou sozinho agora, e eu entrei um homem e eu saí outro. É impossível eu não ficar emocionado porque só eu sei o que eu sofria, só eu sei o que acontecia dentro de mim. Como eu era, o que eu deixei de ser, o que eu me tornei. Eu me tornei um homem de caráter, eu me tornei um homem diferente. Eu mudei a minha vida naquele dia. Quando eu saí da igreja, eu era outro Peterson. Eu era um outro homem. Eu era um homem determinado e um homem que tinha a certeza do que ia acontecer na minha vida no futuro. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me tornei um homem diferente. Primeiro, o meu comportamento foi outro. Eu deixei de falar alto, de gritar, de brigar. Aquele desejo de fazer o mal para as pessoas desapareceu. Até o meu jeito de falar mudou. Eu pude ajudar minha mãe, eu levava ela para a igreja junto comigo. Ela entendeu também aquela passagem, aquelas palavras que os pastores pregavam. E hoje ela é curada, liberta, tem uma vida diferente. Continua lá com a propriedade dela, com o sítio. Ela ganha o dinheiro dela, ela é uma pessoa realizada também. Abriu a minha própria empresa, tenho o meu negócio, me casei com uma pessoa maravilhosa.
Deus, eu pedi uma esposa para Deus, Deus me deu algo que eu não tinha pedido, porque foi superior àquilo que eu pedi. Eu pedi uma mulher de Deus, Deus me deu, Ele não só me deu uma mulher de Deus, mas me deu uma mulher extraordinária. Hoje eu tenho um casamento extraordinário, eu sou um bom marido, eu respeito a minha esposa, eu respeito ela em tudo, eu cuido da minha esposa, eu ajudo ela em casa. O que eu puder fazer para minha esposa como marido, eu faço. Hoje, se eu estiver numa oficina, estiver no trabalho, num posto de combustível, e tiver alguém ali, na primeira oportunidade que a pessoa me der, eu já falo do Espírito Santo, eu já falo de Jesus, eu já convido para vir na igreja. O Espírito Santo, ele representa algo superior, inigualável, sem preço. É algo de maior valor que existe em todo o universo. Fabuloso, fabuloso, extraordinário o testemunho desse rapaz, o Peterson. Você vê um homem que não tinha convívio com ninguém, mas depois que recebeu o Espírito Santo, a vida dele foi transformada. Olha só, minha amiga e meu amigo, o que você está esperando? Está esperando o quê? Que o Espírito Santo desça sobre a sua vida, assim, de qualquer maneira? Não, não vai acontecer isso. Você tem que buscar, você tem que ter sede, você tem que correr atrás, você tem que abandonar o pecado, você tem que sacrificar, você tem que deixar a sua harã para trás, você tem que deixar a vida de erros que você está cometendo, para que então você venha recebê-lo de verdade. Porque quando você sacrifica a sua vida, quando há o sacrifício da própria vida, aí sim, o sacrifício do Senhor Jesus se faz materializar na sua vida e aí é uma nova criatura. Vamos assistir mais testemunhos, mas eu não queria passar para o outro testemunho sem antes convidar você que tem problema de depressão. Parece que todo mundo tem depressão. Meu Deus do céu, quem não tem o Espírito Santo tem depressão. É isso que eu estou vendo. Então, amanhã, nesta sexta-feira, ao meio-dia, especialmente, no Templo de Salomão, ao meio-dia, nós temos uma reunião especial para pessoas que têm depressão. Se você quiser, traga amigos, parentes, colegas, enfim, traga, faça um teste, vamos ver se Deus existe, vamos ver se Jesus cura mesmo depressão. Amanhã, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus espalhado por todo o planeta. Vamos assistir agora o outro testemunho. Meu nome é Otávio Ribeiro, arquiteto, 39 anos, nascido em Mogi das Cruzes. Eu comecei trabalhando com meu pai é engenheiro civil, sempre teve escritório de engenharia e arquitetura, ingressei na faculdade de arquitetura e lá me formei. Conheci a minha esposa e as coisas foram se concluindo. O meu objetivo que eu tinha como vida, né, com a força no meu braço, foi acontecendo, foi se realizando. Estava indo muito bem, mas por alguns motivos particular de família, a gente começou a entrar em atrito. Numa reunião que a gente estava tendo, eu acabei falando assim, a partir de hoje eu tô fora da sociedade. Então eu acabei saindo com uma mão atrás, outra na frente. Isso acarretou dívidas com bancos, né, dívidas com fornecedores, dívidas de ações trabalhistas, oficial de justiça batendo na minha porta. Então isso acabou trazendo muito problema para mim, trazendo problema na família, discussão com a minha esposa, né, brigas constantes. Eu acabei recebendo ameaça de morte por mão de obra não paga. Eu era um cara religioso, eu ia de denominação a denominação, tentando buscar a paz, tentando buscar algo que estava me faltando dentro, que eu não tinha encontrado. Por muitas vezes, diante de tudo aquilo que eu fazia como errado, sempre tinha uma voz no meu ouvido. Eu ficava desesperado, coisas que eu fazia que não era para eu fazer. Todas as vezes que eu estava lá escondido, acendendo cigarro, bebendo, coisas do tipo, vinha essa voz, Deus falando comigo, você só está protelando aquilo que eu tenho para te entregar, você só está protelando, larga isso. Mas eu falava para Deus, eu não tenho força, o que eu tenho que fazer?
isso acabava trazendo uma certa angústia, um certo fracasso em tudo que estava acontecendo comigo e era desesperador. E passamos em frente à Universal. Mas o preconceito do que as outras denominações me falavam que não era uma igreja certa, que não era uma igreja para poder frequentar, que lá só queriam fazer lavagem na sua cabeça, só queriam dinheiro, que lá é a igreja da nova era. Até isso eu chegava a ouvir. E como já havia batido em tantas outras portas, nunca tive um respaldo que eu precisava, e eu ia falar assim, vamos entrar aqui. Quando entrei, fui super bem recebido. O pastor que me recebeu, ele já trouxe uma palavra de fé, falando que a minha vida tinha jeito. Entrega a tua vida para Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E era a porta que eu procurava, porque eu bati em tantas outras e ninguém me falou isso. Nunca me falaram que eu tinha uma esperança. Nunca me falaram que eu ia ter a minha vida transformada, que minha vida tinha jeito. E já me deu certeza de que eu ia dar a volta por cima e ia arrebentar. E Deus foi falando comigo. Deixa o vício, deixa o seu título de arquiteto, deixa os seus erros que você cometeu no passado. Deixa tudo isso aí de lado. Deixa as coisas do mundo lá fora. Deixa as coisas, tudo que te aconteceu, que te acarretou, que te trouxe angústia, ansiedade, tudo que te trouxe o pecado. Deixa tudo isso aí de lado e se volta para mim. E Deus foi falando assim comigo. E eu coloquei toda a minha vida no altar. Eu me entreguei por completo. Era oportunidade para fazer toda essa diferença. E nisso, quando eu entreguei por completo, o Deus, o Espírito Santo, no altar, ele me trouxe aquilo que eu mais precisava, que era a presença dele, o meu bem maior, a joia rara, minha pedra preciosa, o meu tudo, o meu fôlego de vida. Fui batizado com o Espírito Santo. Foi um dia inesquecível. E eu posso afirmar com todas as letras, com toda a certeza, que o altar é que me trouxe vida, que me trouxe, que me faz toda a diferença na minha vida. Então, veio uma fogueira santa. Eu nunca me obrigaram. Eu entendi o que era a fogueira santa. Sempre muito baseado na palavra, sempre Deus falando comigo no altar, com a minha esposa, né? Então a gente nunca teve reservas para isso, nunca ficou acuado, nunca ficamos intimidados. Pelo contrário, a gente sabe que se a gente colocar a nossa vida no altar, entregar aquilo que Deus sempre vem falando com a gente vai fazer a diferença. O altar nunca me deveu nada, pelo contrário, sempre me deu tudo o que eu preciso. O que o altar me deu, primeiramente, é o Espírito Santo. Ele me trouxe a paz, me trouxe a alegria. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, um casamento que eu e minha esposa, a gente pode sentar, conversar. Em 2018 veio o nosso filho, ele é uma bênção, não dá trabalho nenhum. Temos uma vida regalada, uma vida, tudo que a gente quer a gente compra as coisas do melhor, vai no supermercado, você tinha que contar moedas, hoje não, hoje a gente compra o que a gente quer comer, compra as coisas do melhor, né? A gente tem paz, aquelas dívidas que eu tinha foram pagas, eu tenho presenciado a grandeza de Deus. Deus me deu uma direção, uma visão para montar uma farmácia, e nessa farmácia também Deus tem prosperado. A gente tem mandado medicamentos para todas as regiões de São Paulo, para o interior, para a região norte, nordeste, sudeste. Deus me deu um carro melhor do que eu tinha, né? Deus me deu um apartamento, né, no melhor bairro da minha cidade. Eu tenho hoje uma vida plena, é uma coisa gloriosa. Se não fosse o altar, eu não teria chegado aonde eu estou hoje, não. Com certeza foi a misericórdia de Deus
que tem me proporcionado tudo isso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu intelecto, pelo que o Senhor tem feito por esse mundo afora. O Senhor nos apresentou o altar. Nós subimos no altar, colocamos nossa vida no altar. E o altar nos deu o Espírito Santo. Ó meu Senhor Jesus, eu te peço que o mesmo venha se dar com essa criatura que me ouve nesse momento, que está perdida, desorientada, completamente desorientada. Parece mais cego num tiroteio, cego no escuro no meio do tiroteio. Essa é a situação de muita gente. E é tão fácil, é tão simples. E só há de se fazer uma coisa: obedecer a tua voz, para que essa vida infeliz, miserável, mesquinha, venha ter um fim e uma vida nova, porque o Senhor promete fazer novas todas as coisas, a partir, obviamente, da nossa própria vida. Então eu peço por essas criaturas, meu Pai, que ainda estão procurando, buscando pão e peixe e não estão valorizando a maior dádiva que vem de Ti, que é o Espírito Santo. Então eu te peço, meu Pai, dá a essa criatura que me ouve a sede, a fome, o desejo imenso de resolver todos os seus problemas a partir do Espírito do Senhor dentro delas. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, para pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. O pai está orando com o filho, e uma mãe faz votos no altar de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, não é difícil, não é impossível, não é difícil, e não depende de Deus, depende de você. A sua vida só depende de você, só depende de você. E isso é maravilhoso, porque se só depende de você, você pode fazer o que tem que ser feito. Faça um voto com Deus, suba no altar, faça um voto da sua própria vida, entregue a sua vida no altar. E o altar vai sustentá-la, vai fazer de você uma nova criatura. Ele não vai melhorar a sua vida, ele não vai consertar a sua vida, ele não vai recauchutar a sua vida, ele vai te dar uma vida nova. Ele vai te dar uma vida que você nunca imaginou ter, como a desses testemunhos. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, nesta mesma emissora, e não posso esquecer de lembrar você que tem depressão. Amanhã, nesta sexta-feira, ao meio-dia,
uma reunião especial em qualquer igreja universal do Reino de Deus, quando as pessoas são libertas da depressão. Você quer curar a sua depressão? Nesta sexta-feira, ao meio-dia, e você não tem que pagar nada. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. É o lugar do sacrifício pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. O altar